Direito material e direito processual civil. Segue o alerta sobre a necessidade de os profissionais que atuam, tanto quanto como no direito civil, dentro do direito civil, obrigações, contrato, responsabilidade civil, sucessões, família, empresarial, dentro do direito do consumidor, de termos um olhar extremamente cauteloso e cuidadoso para o direito processual civil. Por quê, professor Felipe? Bom, são várias razões, mas pensem comigo. Um de vocês, uma colega que está nos assistindo, tem amplo domínio sobre matérias envolvendo o direito do consumidor, correto? Trabalha muito aí com essas questões da defesa do direito do consumidor. Por outro lado, temos um colega que também trabalha envolvendo as relações de consumo na defesa do fornecedor. Eu pergunto a vocês: ônus da prova, inversão, prova do dano imaterial nas relações de consumo, os requerimentos acerca da fase das provas, quando abre-se a instrução e entra em cena a fase probatória, desde o ajuizamento da ação, da petição inicial, até um eventual pedido de tutela de urgência, se concedido, o que a outra parte deve fazer, se não concedido, o que o interessado tem à sua disposição, até a sentença, fase recursal e também aí os recursos aos tribunais superiores, desse Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Ora, se nós, por exemplo, na condição de um advogado, temos condições de analisar a questão do dano moral, as suas espécies, o dano estético, os danos, por exemplo, existenciais, se é um dano em ré ipsa, se não é, ok. Mas como vamos instrumentalizar essas situações de fato para que daí surjam, então, as consequências de direito? Vejam bem, se o Código de Processo Civil, como vários requisitos da inicial nos traz, por exemplo, os fatos e os fundamentos de direito, ou seja, causa de pedir e pedido, ou nós, de termos que saber, por exemplo, acerca dos pressupostos da união estável, quando de uma ação que busca o reconhecimento desta união e a sua dissolução, termos que ter em mente, por exemplo, a natureza daquela sentença, ou seja, virá uma sentença declaratória. Então, eu tenho que saber o que é declarar a existência de um fato em termos do processo civil e daí, então, superar as suas consequências jurídicas. Vamos para o direito sucessório. Pode acontecer que determinado herdeiro seja excluído de um inventário, seja propositalmente por algum dos herdeiros ou porque não se sabe da condição de herdeiro que ele tem. E se ele for filho do decujus, bem, ele será um herdeiro necessário. Como, então, faremos esta prova e vamos buscar, então, esse direito a ser reconhecido como herdeiro necessário dentro do processo civil e daí, então, buscar aí o patrimônio que seria dele uma eventual indenização? É certo que direito material tem suas regras e princípios, como também é certo que o direito processual tem as suas regras e princípios. Tanto é que a doutrina, né, de forma quase unânime, pelo menos eu nunca vi em sentido contrário, se não vi, peço desculpas, mas nos mostra que o processo civil ele é autônomo ao direito material, ao direito substancial. E isso é verdade, mas este processo civil ele será o instrumento colocado à parte, ou às partes, melhor dizendo, para que, à luz do processo constitucional e justo, o direito material seja trazido, que haja a pacificação social, que a lide seja resolvida. Então, vejam de novo, de que adianta eu saber muito, ter muito conhecimento e estudo sobre, por exemplo, contratos, sobre, por exemplo, direito de família, sobre, por exemplo, um direito potestativo do consumidor em ver, por exemplo, um negócio desfeito, devolvido o produto e buscar, então, a resolução desse contrato e o devido ressarcimento, aquilo que ele pagou ao fornecedor. Isto vai ocorrer dentro do direito processual civil, caso não haja possibilidade de resolução na via administrativa. Da mesma forma, por exemplo, quando eu estou falando de locações, da mesma forma que eu estou falando, por exemplo, de lucros cessantes, de danos emergentes,
de perda de uma chance lá no âmbito da responsabilidade civil. Por isso é muito importante que, além do direito material, o profissional que está atuando tenha um conhecimento profundo. Eu estou na fase de conhecimento, está na fase de instrução, estamos na fase de recurso, é necessário um recurso especial, o que eu tenho que trazer ao recurso especial, que a gente sabe que o filtro dos requisitos, tanto intrínsecos como extrínsecos dos recursos extraordinários, leia-se aí dentro o especial, ele é muito restrito. Eu tenho que saber o que é questão de direito, eu tenho que saber o que é questão de fato, eu tenho que, de novo, trazer a interpretação do direito material lá no especial, que eventualmente tenha sido violada pelo acórdão no tribunal de origem. Portanto, de novo, vamos ficar atento ao processo civil. Vamos ficar atento ao instrumento que é o processo civil, com seus procedimentos, com suas regras e princípios próprios, para que, na atuação no caso concreto, estejamos extremamente atentos ao direito que tem, então, o nosso cliente, a nossa cliente. Certo, pessoal? Eu me despeço por aqui, agradeço mais uma vez a atenção e nos vemos no próximo vídeo.